O Bom Dia Brasil dá continuidade à série de entrevistas com os principais candidatos à presidência. O sorteio, acompanhado por assessores dos partidos, determinou para hoje a entrevista com a candidata do PT, Dilma Rousseff. Para não atrapalhar a agenda dos candidatos nesta reta final da campanha, o Bom Dia Brasil ofereceu a eles que a entrevista fosse gravada na noite anterior. Acertou-se com os candidatos que as entrevistas gravadas seriam exibidas sem cortes ou edição. Foi assim com Dilma Rousseff. Veja a entrevista gravada ontem à noite. Candidata, primeiramente, obrigada pela sua presença. Eu agradeço o convite, Renato, Miriam. São 20 minutos de entrevista e o seu tempo começa a contar a partir de agora. Candidata, são promessas suas de campanha. Criar 500 unidades de pronto atendimento. No governo Lula foram 123. Construir 6 mil creches e pré-escolas. No governo Lula foram 1.800, menos de 1.800. Construir mais de 2 milhões de casas populares. No governo Lula foi a metade. Por que o governo não fez em 8 anos o que a senhora está prometendo fazer em 4? Primeiro, porque naquele momento que nós iniciamos, o Brasil ainda tinha uma imensa dificuldade, tanto no que se refere ao problema das suas contas públicas, quanto ao que se refere à inflação, que tinha chegado a 12%. E também pelo fato de que a gente ainda tinha uma dívida grande com o Fundo Monetário, quando o governo Lula começou. Quando a gente conquista todas as condições para que a gente possa colocar o investimento na ordem do dia, gerar mais emprego e colocar o programa de aceleração do crescimento, no segundo período do governo Lula. E aí, a gente tinha uma taxa de crescimento do produto interno bruto em torno de 3,5%, 4%. Agora não. Agora o Brasil está crescendo, né? Nós calculamos para fazer o PAC 2, que são 955 bilhões de reais, ou seja, quase 1 trilhão. Nós estamos fazendo um cálculo até conservador, uma taxa de crescimento da economia de 5,5%, né? Uma avaliação da taxa de inflação entre 4,5% e 5%, e uma tendência decrescente do endividamento público, chegando no final de 14% com 28%. Fazendo todos esses cálculos, é consistente o gasto que eu apresento, ou seja, é possível garantir e assegurar que dá para fazer 500 UPAs, dá para fazer um investimento, né, de quase 45 bilhões de reais em água tratada, esgoto, drenagem. Mas não são promessas, tudo bem, não deu para fazer em 8 anos, mas agora em 4 anos, segundo a senhora, daria. Mas não são promessas quase impossíveis de serem cumpridas? Por exemplo, quando a senhora sugere construir 10 mil quadras esportivas nas escolas, para isso virar realidade, seria preciso construir todo dia 7 quadras durante 4 anos. Na questão das creches, 4 por dia, sendo que cada creche demora 6 meses. Enfim, e por aí vai, são mais de 1.300 casas por dia. Não é difícil de cumprir? Você sabe, quando a gente começou Minha Casa Minha Vida, e a gente colocou a meta para os empresários, que eles construíram o projeto com a gente, eles só queriam construir 200 mil. Hoje, tem já contratado mais de 600 mil casas do Minha Casa Minha Vida. Já passou dos 500 mil. Tem uma coisa que é muito importante. A senhora está prometendo 2 milhões em 4 anos. Né? Tem uma coisa que é muito importante e que todo mundo conhece, chama curva de aprendizado. A capacidade que o ser humano tem de aprender a fazer. Foi bom, candidato, desculpe interromper, foi bom, candidato, a senhora ter mencionado a palavra aprendizado. Eu tenho números aqui do IBGE. O Brasil tem o pior desempenho entre os países do Mercosul na evasão escolar e na reprovação de alunos. Por que o governo não conseguiu melhorar esses números, candidato? Olha, o governo conseguiu dar um passo grande no que se refere à melhoria, né, dos índices do IDEB, né? Sobretudo pelo seguinte, nós tivemos um período, tanto no que se refere à educação, quanto no que se refere à infraestrutura, sem investimento. Para você ter uma ideia, esse processo é um processo que começa, por exemplo, com uma proibição de investir em escolas técnicas. Você veja que o governo federal
não podia fazer escolas técnicas no Brasil porque tinha uma condição feita por uma lei de 1998 que dizia o seguinte: só pode investir em escola técnica se a prefeitura ou o Estado garantir o custeio. Quando nós voltamos a investir em escolas técnicas, nós fizemos 214 escolas técnicas. Mas hoje o país enfrenta uma escassez de mão de obra. Em um século, até 2003, tinham sido feitas 140. Nós vamos deixar o governo tendo feito 214. Tem uma questão que é a seguinte, até foi um empresário Gerdau que me disse uma vez: meta é algo que você coloca para você poder cumprir, se mobilizar para fazer. Essa é uma questão fundamental. Quando eu comecei a fazer o PAC, por determinação do presidente Lula, não existia projeto, Renato. Sabe o que é projeto? Não tinha projeto executivo, projeto básico, não tinha nenhum processo que a gente chama prévio ao licenciamento, que é o projeto básico ambiental para você ter licença prévia. Nós mobilizamos os governos estaduais e os municipais. Hoje, o Brasil está cada vez melhor nessa área. Eu te asseguro, o PAC 2, ele reflete, não é o aprendizado do governo federal, ele reflete o aprendizado das prefeituras, que melhoraram a qualidade dos seus projetos, e dos estados. Candidato. Melhorou muito. Candidato, o BNDES tem feito escolhas de campeões, empresas para concentrar financiamentos. Alguns desses financiamentos são ruins. Por exemplo, o financiamento para um frigorífico que quebrou 3 meses depois. Um outro frigorífico foi para comprar um frigorífico no exterior que não criou emprego no Brasil. Além disso, as empresas estatais estão crescendo, estão aumentando o número de empresas estatais. Quer dizer, tudo lembra o ideário econômico do governo militar. A senhora foi eleita, a senhora pretende reconstruir esse modelo que, entre outras coisas ruins para o Brasil, trouxe a escalada inflacionária? Olha, Miriam, eu acho que o BNDES teve um papel importantíssimo. Quando veio o choque de crédito, você deve se lembrar, sumiu o crédito no Brasil. Ao invés das empresas brasileiras quebrarem, elas não quebraram dessa vez. Nem tampouco o governo federal quebrou. Nós saímos da crise, fomos os últimos a entrar, o primeiro a sair. Um dos motivos foi o BNDES. Nós capitalizamos o BNDES com 180 bilhões de reais. Um país que não reage à crise, a garantir os empregos, né, nós não fizemos só isso com o BNDES, né, nós reduzimos impostos, né, tanto na indústria automobilística como na... Ninguém tem dúvida do papel do BNDES, ele é importante, mas assim, nesses casos específicos, esses casos que eu falei, a senhora não acha que houve um erro de gestão, um erro de escolha? Não concordo. Acho que o BNDES tem uma taxa de inadimplência muito pequena, de 0,2%. Risco de crédito sempre há. Eu considero que o Brasil está numa outra etapa, diferentíssima dos governos militares. Primeiro porque vivemos numa democracia e nós duas sabemos o valor da democracia, né? De você poder se expressar livremente, de ter liberdade de imprensa. Eu falei só ideário econômico, tá. Claro que não ideário político. Do ponto de vista econômico, nós somos completamente diferentes também, pelo seguinte, nós acreditamos na força da iniciativa privada no Brasil. Só não achamos que o Estado, por isso, não tem de estar presente dando as condições para investimento. Então, eu vou te falar uma coisa. No Brasil hoje, nós temos crédito de longo prazo graças ao BNDES. Sabe qual foi uma das maiores dificuldades para me fazer o programa de aceleração do crescimento? É que crédito de longo prazo no Brasil era 5 anos. 5 anos você não faz hidrelétrica, você não transpõe, você não faz transposição do Rio São Francisco, você não constrói gasoduto, você não faz grandes obras que o Brasil precisa para poder garantir que nós continuemos gerando os 14 milhões de empregos, mais de 14, nós vamos chegar a 15 milhões. Pois é, então, candidata, falando de investimentos, vamos falar de reforma, a reforma tributária. A senhora há pouco tempo, numa entrevista recente, disse que a situação dos impostos no Brasil é caótica, palavras suas. Então, por que em 8 anos de governo, o presidente Lula e a senhora não fizeram a reforma tributária? Olha, nós enviamos várias reformas ao Congresso. Há um problema seríssimo, eu acho que vocês também sabem disso,
que é o fato que sempre que você quer fazer uma reforma tributária, coloca-se em cima da mesa a questão dos recursos entre os estados, a União e os municípios. Tem muito estado que não quer perder. Então, há uma dificuldade de fazer reforma, mas eu quero dizer que o governo Lula tentou, e algumas nós fizemos. Eu vou dar exemplo: o Super Simples, a isenção para as micro e pequenas empresas, o microempreendedor individual, e isso, inclusive, é responsável por um dos mecanismos muito importantes do ponto de vista econômico, que foi a formalização, né, tanto do emprego como das empresas. Eu vou fazer uma reforma tributária porque eu acho que eu tenho de colocar isso como prioridade. Primeiro, porque se não reduzir imposto de investimento, o país não ganha em competitividade. Segundo, porque também tem de diminuir a distorção com a tributação que existe sobre folha de salários. Terceiro, porque tem uma coisa gravíssima no Brasil, que é você tributar o mesmo produto de forma diferenciada entre os estados da federação, permitindo que entre produtos, importe-se produtos e que haja uma competição desleal com ramos da economia, né? Candidata, nós chegamos à metade da nossa entrevista, por isso nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e já voltamos.